incrível que pareça, a microfisioterapia, assim, nós somos em poucos profissionais no Brasil, tá? Assim, questão de 3 mil profissionais. Só pra vocês terem uma ideia, como é pouco conhecido e tudo mais. Pouco. Mas é uma profissão nova? Mais ou menos. No Brasil, a gente tá há mais ou menos 20 anos. Caraca, Mas assim, na Europa nova. já É, existe há bem mais tempo, tá? entendi. Quase a sua idade, hein, jovem? 20 Quase aninhos, ó, quase a sua idade. Novíssima. Novíssima. E aí, a micro, assim, a maioria dos profissionais, tanto que se formaram comigo, quanto os meus professores, atendem muito adultos. E, gente, pra mim, sempre a maior procura foi criança. Sempre. Criança e bebê, criança e bebê. Eu acho que uma atração mesmo, porque a lei do universo, né? O que a gente gosta. Amo atender todas as idades, mas bebê, minha paixão, sempre foi. E muita procura por bebês. Aí, por que questões, né? Então, tipo, por cólica, refluxo, ou... eu ouvi dizer que a microfisioterapia trata traumas, minha gestação foi super difícil, meu marido morreu no meio da gestação, perdi meu pai, caí... Enfim, tive problemas emocionais e ouvi dizer que é bom. Ou, meu filho não dorme. Aí começou aí o negócio. E uma das maiores procuras era meu filho não dorme. Incrível, assim. E se meu filho não dorme, eu não durmo. É, óbvio, né? E aí eu comecei a estudar sobre sono. Estudar assim, tipo, não sobre sono de bebê, sono. Sim. E eu comecei, tipo, a estudar muito sobre sono. Como eu falei pra vocês que eu gosto de estudar, eu lia o que vocês imaginavam que tinha sobre sono, tentava ler alguma coisa. E sempre fui, olhava, procurava e tudo mais. E aí, a dificuldade, eu via que a dificuldade ia crescendo, que essa área era uma área que estava aumentando. Eu falava assim, gente, as pessoas não têm mesmo, assim, noção do sono, né? Tipo, porque muita gente, eu não sei, assim, o que vocês têm de informação sobre isso, mas muita gente acha assim, bebê não dorme, então deixa eu acordar de dia pra ver se dorme melhor à noite. E vai virando meio que uma bagunça, assim, muita informação de gente mais antiga. E você via que o sono não era daquele jeito que funcionava. Não, meu marido falou que tem que deixar dormir no claro, porque senão não acostuma a hora que a gente sair. E você fala, gente, não, pera, às vezes um ajuste aqui, um ajuste ali, vai mudar, vai ser diferente, vai melhorar a vida dessa família. E eu comecei a me interessar mais pelo sono do bebê. Aí eu comecei a me interessar mais pelo sono do bebê, pra poder ajudar mais os pacientes, além da micro, que eu fazia, dar algumas informações soltas ali. E aí eu comecei a resolver fazer uma formação específica em terapia do sono do bebê. Fiz essa formação, uma formação online. Só que eu tive uma dificuldade nessa área. A princípio, eu fiz a formação, eu não estava nem grávida. Eu achava, assim, muito interessante tudo que eu lia. Mas, na prática, a teoria é outra, né? E aí, quando eu engravidei, eu continuei estudando muito. Eu achava que eu estava, assim, preparadíssima para qualquer coisa que viesse de sono. Eu achava mesmo. E aí, beleza. Aí, o Gabriel nasceu. Só fala um pouquinho mais. Eu trabalhava só com a microfisioterapia, né? Quando o Gabriel nasceu. E... até o 3º mês de vida dele, 3 meses e meio, foi muito tranquilo o sono dele. Por quê? Porque eu adequava a rotina, que eu sabia adequar a rotina. E fluía. Assim, ele tinha um bom padrão de sono pra bebê. Dormia bem, acordava ali pra mamar, mamava, dormia. Nunca me deu trabalho de ficar acordado de madrugada. Foi tranquilo. Nisso você amamentando, tudo? Tranquilo, normal. Tá. Quando o Gabriel tava pra fazer 3 meses e 22 dias, tem certas coisas que marcam a gente. 3 meses e 22 dias, nós fizemos uma viagem. Jesus, gente, parece que eu levei um menino e voltei com outro. E foi viagem assim, bate e volta. Trocaram meu filho. Trocaram meu filho, e alguma coisa aconteceu ali. E a partir daquele dia, ele começou a ficar muito agitado, um bebê que era calmo, assim, que é o tal do salto de desenvolvimento, né? Só que veio um turbilhão de coisas juntos ali e o sono dele, assim, mudou da água pro vinho. Tudo aquilo que você tinha aprendido nos 3 meses. Eu comecei a me ver perdida, porque eu fazia rotina, mas o negócio não mudava à noite. E aí eu não queria enxergar que tinha outro lado. Eu sabia que tinha, mas eu não queria pôr a mão na massa, que eu vou chegar nesse ponto aí pra vocês. E aí, isso começou, assim, me incomodar. Só que foi chegando num ponto que, como ele acordava várias vezes na madrugada, chegou um ponto que eu comecei a fazer assim, tipo... eu dava mamar pra ele meia-noite. Eu sabia que ele ia acordar umas 2 da manhã. Não conseguia dormir até as 2. Aí dava mamar meia-noite. 2 horas. Sabia que ele ia acordar umas 4. Não dormia até as 4. Resumindo, comecei a ficar em claro. Mas isso era o peito? Não, ele mamava... Não, ele mamava no peito. Mas o problema não era o fato só de ser no peito. Era o meu emocional que me colocou naquela situação. De ficar acordar, pilhada, de ficar... Exatamente. Tipo, não... E assim, eu tive uma rede de apoio maravilhosa. Minha mãe se desdobrou, parou a vida dela pra vir ficar aqui. E eu não conseguia falar, mãe, fica com ele 2 horas pra eu dormir.
Minha mãe falava, Bia, vai deitar. Não consigo. Você não conseguia se Estado de desligar. alerta. Não, estado de alerta absoluto, absoluto. É. Durante o dia, minha mãe falava, filha, deixa ele aqui, ele tá dormindo, eu vou cuidar dele se ele acordar. Tinha minha funcionária em casa, tinha meu marido que teve 30 dias de licença paternidade lá no começo. Sim. Nada me desligava do Gabriel, foi uma coisa absurda, assim, a Ele sensação. consome demais, né? Porque você não dorme, né? É, exatamente. Pilhado. E aí, é até algo que eu falo que uma hora eu vou contar na internet, eu nunca contei. Quando ele fez esses 4 meses que eu comecei a ficar acordada, gente, pane total. Pane total. Um dia, eu saí de trabalhar e falei assim, eu não tenho forças pra andar. Eu tinha ido pra clínica, atendi os pacientes, saí de lá, não consigo. Meu marido me ligou e falou, onde você tá? Eu falei, eu tô na igreja. Ele falou assim, você não vai vir pra casa? Eu falei, vem me buscar, que eu não consigo sair daqui, tipo, paralisei. Ele falou, nossa, mas não é possível. Eu falei, não, por favor. Nisso, ele já ligou pros meus pais imprudente. Falou, olha, a gente tá precisando de ajuda. Minha mãe tinha acabado de ir pra lá e tal. Aí minha mãe veio pra cá, me buscou. Eu falei, mãe, eu não conseguia comer. Tipo, gente, foram 26 dias e noites, em claro, sem dormir nenhum minuto. 26. Enlouquecedor, tá? Até que durou muito, se for ver. Muito. Aí fui pra Prudente, né? Tipo, pedi ajuda dos meus pais, fiquei lá. Precisei de ajuda psiquiátrica, precisava entrar com medicamento, porque nada me desligava, tá? E aí entramos com medicamento pra me ajudar a acalmar, me desacelerar. Pra eu conseguir até pôr em prática o que eu sabia de teoria. E eu não conseguia agir de tão exausta, morta que eu Mas Cabeça tava. nem quando pensa você não direito. dorme, você nem consegue Não pensar. consegue, não pensa, consegue. Não raciocina direito. Não né? consegue. Aí o que aconteceu? Eu consegui dar aquela respirada, comecei a voltar a dormir, as coisas começaram a se encaminhar. Mas esse período que você fala assim, que as coisas começaram a entrar no eixo, foi quanto tempo? No final desses 26 dias. Entendi. Foi esse prazo aí. Quando o Gabriel tava com 5 meses e... quase 6 meses, aí as coisas já estavam assim. Eu já conseguia dormir, não era o sono que eu queria muito, Sim. mas eu sabia e comecei a fazer terapia e tudo mais, porque eu sempre fui muito perfeccionista. E aí eu tive que aprender que não existe perfeccionismo em cima de outra vida. Uma coisa é eu querer ser perfeccionista na minha clínica, no meu trabalho, mas não existe eu querer ser perfeccionista em uma vida que não tem como. Eu posso oferecer de tudo pra ele, mas ele tem personalidade própria, as vontades próprias, e eu não consegui entender isso, tá? Naquela situação. E aí você lia que, tipo assim, a partir dos 4 meses faz isso. Aí você via que seu filho, não tá fazendo. Eu não dava pontar. Precisa fazer o menino dormir. Eu não consegui ir pro quarto chacoalhar ele pra ele dormir. Entendi. E aí, dentro da terapia, tudo que eu tava fazendo, eu falava, gente, é a privação de sono que tá me levando nesse buraco. Meu filho não precisa de uma mãe perfeita. Meu filho precisa de uma mãe feliz, uma mãe que consiga fazer as coisas com ele. Pelo que... menos de pé do lado dele ali, né? Lógico, assim, né? Tipo, a gente precisa ter motivação, né? Nossa Sim. criança precisa de uma mãe feliz, de uma mãe conversando, de uma mãe que queira passear, não de uma mãe que não tá aguentando fazer nada. E aí eu lembrei de tudo que eu tinha estudado e eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pensar no que a gente vai chegar aqui, que é o que eu faço na consultoria de sono, que é ensinar autonomia de sono pros bebês. O que seria isso? Ensinar o bebê a adormecer sozinho. Por quê? Porque daí, nos despertares dele, ele sabe voltar a dormir sem precisar da minha ajuda, Ah, entendi. certo? Entendi. E aí eu comecei a pensar, essa vai ser a saída dos meus problemas. Eu preciso ter sanidade mental, preciso voltar a dormir. Eu nunca imaginei que a privação de sono ia me levar onde me levou. Então, assim, as coisas acontecem na vida da gente que é pra ser, né? E eu precisava passar na prática, por isso ajudei tantas mães com sono, eu precisava sentir tudo que eu tava sentindo na prática pra conseguir ajudar mais mães, como a gente tem feito hoje. É, como Porque você se ela- sentiu na pele, agora você sabe, né? É totalmente Tudo que diferente. precisa. Porque é duro você querer ajudar alguém, mas você... Tudo bem, você sabe pôr o nenê pra dormir, tudo bonitinho. Mas você vive os dois lados, né? Os dois Você lados. teve no papel da mãe que não dormia. Exatamente. Gente, é terrível. É terrível. Quando uma mãe marca consultoria, algumas já atendem o nosso link aqui, nossa chamada, chorando, pelo amor de Deus. Eu falo, eu sei o que você tá sentindo. Não, me desculpa. Eu falo, não peça desculpa, eu sei exatamente o que você tá sentindo. É porque não é culpa dela, né? Exatamente. Porque você consegue atender online. Só atendo online, praticamente. 95% dos meus sim. atendimentos são online. Ai, que maravilha. Ah, microfisioterapia não, tá, gente? não. Não. Sim. Micro só presencial.